nós vamos falar de um caso lamentável. A prisão de um homem de 61 anos no norte do Piauí, na cidade de Buriti dos Lopes. Esse homem é acusado de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele praticava o crime contra uma sobrinha. A criança, uma sobrinha, ia para a casa da avó e esse indivíduo acabava se aproveitando dessa situação para cometer o crime. Vamos chamar o Francisco Filho ao vivo, colocar o Francisco Filho na tela para conversar conosco sobre esse caso. Francisco Filho já posicionado com a gente. Francisco, lamentável essa situação, né? Sempre que tratamos de casos de estupro de vulnerável, né, e principalmente envolvendo crianças, adolescentes, é algo que chama atenção e revolta. Revolta bastante pelas circunstâncias e, mais uma vez, uma pessoa próxima da vítima comete o crime, não é isso, Francisco? Boa tarde. Mas para você, Natan, boa tarde a todos que acompanham a programação, é verdade. E é delicado, né, a gente fazer esse tipo de matéria, Natan, porque você é pai, né, de uma bebê. Eu sou pai de uma menina de 9 anos. E a gente sabe da preocupação, né, na escola, na rua. E o perigo estava dentro de casa. Quando ela visitava a avó, ele teria cometido, né, esse estupro de vulnerável. E aí, quando essa criança, até então com 7 anos, participou de uma palestra na escola, lá em Buriti dos Lopes, ela percebeu que algo estava realmente errado e criou coragem para contar para a polícia. Antes falou com a psicóloga, né, da escola. A justiça foi acionada e um homem de 61 anos, um idoso, acabou sendo preso lá naquela cidade. Vamos acompanhar. O Departamento de Polícia Civil do município de Buriti dos Lopes, a 300 quilômetros ao norte, aqui de Teresina, prendeu um idoso, 61 anos de idade. Ele é suspeito de praticar estupro de vulnerável contra uma criança. Na época, 7 anos de idade. Ele seria o tio dessa criança. A polícia iniciou a investigação, acreditando-se que quando essa criança ia para a casa da avó, o tio, esse senhor, aproveitava-se e praticava o crime. Essa criança, ao ir à escola, participou de uma palestra sobre violência sexual. Lá, ela criou coragem e disse para uma psicóloga que estava sendo abusada. A polícia prendeu este homem e o levou para a delegacia onde encontra-se à disposição da justiça. O indivíduo de iniciais AISM, de 61 anos de idade, ele que foi capturado no início da tarde por policiais civis dessa delegacia. É bom frisar aqui em primeiro plano logo a respeito do engajamento dos policiais na investigação desse caso, né, para coletar elementos de prova, coletar mais materiais comprobatórios que pudéssemos representar pela prisão desse indivíduo. E, em segundo plano, enaltecer a importância dessa questão das palestras nas escolas, né? Quanto isso é importante, porque foi a partir de uma dessas palestras que a criança resolveu, então, contar o que vinha sofrendo em casa, né? Por parte desse tio, essa questão dessa violência sexual, na qual a garota sofria e vinha guardando consigo esse sofrimento. E essa palestra fez com que ela pudesse se abrir com a psicóloga da escola, né? Pudesse passar para a psicóloga da escola essa problemática, e a psicóloga, por sua vez, entrou em contato com o Conselho Tutelar e foram acionados outros órgãos, chegando também aqui a nossa delegacia. Quero também aqui dizer a importância com relação à repressão desse tipo de crime, que também fortalece esse engajamento, encoraja as vítimas a denunciarem esses crimes. E assim, temos que estar juntos, né, contra esse tipo de crime, família, ficar de olho nas suas crianças, a polícia ficar vigilante quanto às denúncias, o Conselho Tutelar também acompanhar de perto, para que possamos, assim, juntos, unirmos forças para combater esse tipo de crime que é tão grave e de consequências tão trágicas para a vida toda. Lamentável, Natan, amigos telespectadores, mas a gente fica satisfeito, né, com a notícia da prisão deste homem.
né? Ele encontra-se já em custódia e aguardando aí a definição da justiça daqui para frente, caso que aconteceu em Buriti dos Lopes. E o que a gente sempre traz aqui na nossa programação, principalmente no programa de polícia, Natan, você também sabe muito bem disso, é que, em muitas das vezes, esses criminosos que praticam, né, o abuso sexual em crianças, na maioria das vezes, estão dentro do ambiente familiar. É um amigo próximo, é um parente próximo, nesse caso, esse tio dessa criança. Filho, destacar aqui também a importância dessas palestras, né, ações educativas. É um debate muito grande sobre essa questão da educação sexual, das palestras, a respeito desse tipo de situação, mas de fato é importante, a gente não pode negar. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes acabam sofrendo, ao invés de serem educadas nesse sentido, dentro de casa, a casa dessas crianças é um ambiente em que elas sofrem a violência. A escola tem esse papel fundamental de educar essas crianças no que diz respeito a como identificar um abuso, como identificar um toque que não é correto, né, no corpo da criança. Muitas crianças, às vezes, até pela pouca idade, pela inocência, não conseguem, de fato, identificar que estão passando por um abuso, né? Principalmente quando esse abuso acontece dentro de casa, com alguém da confiança da criança, um familiar, um tio, um parente. E a escola tem esse papel. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que isso se faz necessário, né? As escolas precisam educar as nossas crianças a identificar abuso. Então, parabenizar aqui, né, o pessoal lá de Buriti dos Lopes, né, a educação lá de Buriti dos Lopes, que fez esse trabalho que acabou mostrando aí para essa criança que ela estava sendo vítima de abusos, e essa criança conseguiu denunciar o tio, esse idoso de 61 anos. Eu fico até aqui sem palavras, viu, Francisco Filho, nesse tipo de situação. Um idoso de 61 anos, rapaz. Para falar a verdade, quando uma violência tremenda. Quando a Secretaria de Estado da Segurança divulgou ontem, né, essa prisão, eu tentei entender. Estava tentando entender o que é que estava acontecendo, porque por mais que nós passamos a semana toda, né, trabalhando com a notícia policial, é sempre um pouco difícil, né, a gente detalhar, construir qualquer tipo de material quando envolve criança. E principalmente quando envolve estupro contra criança. Né? Qualquer tipo de crime realmente é difícil, mas quando se trata de criança, um crime dessa natureza, a gente, por mais que sejamos profissionais, bate a revolta. Claro. Né? Claro. Quantas vezes na porta da central de flagrantes ou qualquer outra delegacia há uma pessoa que chega e que a gente pergunta, né, para o agente, para o policial, o que teria acontecido, e quando ele fala que é estupro de vulnerável, sempre vem em caso, né, uma pessoa próxima à família. Isso assusta bastante, é por isso que todas as famílias precisam ficar atentas, né? Se porventura acabar desconfiando de algo, independentemente se for homem ou se for mulher, o suspeito, é preciso realmente ter esse cuidado para que não possamos ter notícias como essa, né, viralizando aí. Francisco Filho, nós vivemos em uma sociedade em que não dá para confiar. Infelizmente. Até mesmo familiares, gente. Isso. Você é pai, sabe bem dessa realidade, eu também sou pai. A nossa audiência, né, os pais e mães sabem bem do que eu estou falando. Né? Você não pode confiar em ninguém. Né? Infelizmente, é o que vivenciamos. Casos tristes, mais um noticiado, não é o primeiro nem vai ser o último, infelizmente. Né? Mas torcer para que esse cidadão aí pague pelo crime, né? Fique preso aí por um bom tempo. É por conta da repercussão, né? Muito grande. É por conta da repercussão muito grande, viu? Verdade. Francisco Filho, obrigado pela tua participação. Você volta ainda na edição de hoje com mais informações. Volto daqui a pouco, falando da prisão de um falso policial federal. Ele, traficante de zona leste da cidade. Alta sociedade, né? Exatamente. Até porque ele vende haxixe, vende a super maconha, skunk. São drogas de poder aquisitivo, só para quem tem condições. Tem alto poder aquisitivo, né? Alta sociedade. Francisco Filho. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco você volta, tá bom?